E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Estão surpresos aqui com a minha aparição no YouTube? Pois é, resolvi tomar coragem e montar esse canal, que ao meu ver é bem importante e vale a pena compartilhar conteúdo aí com vocês, tá? Mas antes de falar do tema em si, eu devo me apresentar. Sou Leandro Alindo Noronha, tenho 42 anos, sou casado com a Daniela. Sou pai de duas lindas princesas, a Sofia de 9 anos e a Luísa de 6 anos. Sou carioca, né, e sou formado em Química pela UFRJ. Logo em seguida engajei diretamente no mestrado também lá no Instituto de Química da própria UFRJ. E depois de algum tempo eu resolvi fazer minha segunda graduação em Engenharia de Petróleo e Gás pela Estácio. Bom, essa foi a apresentação, agora vamos ao que interessa logo após a vinheta, tá bom? Mas antes de aprofundar no tema, eu acho que vale a pena eu contextualizar um pouco para vocês entenderem o porquê da minha motivação de criar esse canal. Então, assim, voltando um pouquinho, na verdade eu trabalhei a minha vida inteira na iniciativa privada, em laboratórios de análises químicas, né? E recentemente, né, final do ano passado, a última empresa que eu estava trabalhando resolveu não contar mais com a minha excelente mão de obra. E aí, isso faz parte, tranquilo. E aí eu fiquei um período, né, refletindo e resolvi criar uma empresa, resolvi empreender e montei uma empresa para tratar de assuntos marítimos, principalmente coleta e análise de água de lastro dos navios, tá? O nome da empresa é LAM Maritime Lab e esse é o foco principal, né? Depois de um tempo eu montei uma segunda empresa de consultoria em química, né? Inclusive já fiz um trabalho recentemente lá no laboratório no Paraná, uma parceria com uma grande empresa de fabricação de equipamentos, né? Foi excelente, foram 2 semanas duras lá, foi muito legal, resultado muito positivo. E agora eu resolvi criar essa terceira empresa, que é a LAN Crypto, né? Todas com o meu acrônimo, né? Vocês podem perceber do meu nome. Bom, então agora a ideia é falar um pouco da motivação pela qual eu resolvi montar esse canal, tá? Na verdade, eu já sou investidor, né, e também entusiasta desse mercado de criptoativos já desde outubro de 2019, né? E desde então eu venho tendo excelentes resultados, tá? E tenho me aprofundado bastante, tenho estudado muito, fazendo cursos, né? Lendo bastante livros, assistindo também conteúdos no próprio YouTube. E também já tenho prestado algum tipo de ajuda para alguns amigos e familiares, né? Nesse mercado de criptoativos, né? Então eu pensei, já tem todas as ferramentas, a ideia então era formalizar tudo isso e divulgar, né, esse tema para mais pessoas, né? O objetivo, a ideia principal que eu tive foi essa, né? É uma coisa que eu já vinha fazendo, já vinha dando certo, então era mais formalizar isso e transmitir para mais pessoas através do YouTube, tá? Bom, então nesse vídeo inaugural, a ideia é trazer alguns insights, né? Mostrar um pouco o porquê que eu acho que vale a pena ter uma pequena parcela da sua carteira investida em criptoativos, né? Na verdade, esse tema de criptoativos ele ainda é um pouco polêmico, existe muito preconceito ainda, alguma associação a risco, alguma associação a fraude. Então, a ideia, né, uma das ideias principais desse canal é desmitificar e desmistificar, né, essas criptomoedas, né? Desmascarar, destituir esse caráter de mito, de lenda. E a gente só consegue isso, não tem jeito. A gente só quebra mitos e algum tipo de preconceito com informação, com educação. E o propósito aqui é justamente esse, é trazer informação, tá?
uma apresentação no PowerPoint para facilitar o entendimento. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder avançar aqui. Bom, então, como eu falei anteriormente, né, eu primeiro criei a LAM Maritime Lab, né, que é a empresa para atuar aí no setor marítimo, né, de coleta e análise de amostras de água de lastro dos navios, tá? Depois eu abri a LAM Química, que é a empresa para prestar consultorias na área de química, na área laboratorial, de análises químicas em geral. E agora a LAM Crypto, né, que é essa empresa online, né, de consultoria e mentoria em criptoativos também. Aqui a gente até insere um conceito importante que é o de diversificação. Na verdade, diversificação de investimentos, a gente sempre preza por diversificar a carteira de investimento para diminuir risco. Então, se um ativo vai bem, o outro está indo mal, então no final das contas você dilui o risco e tem um conforto maior na hora de investir. Nesse caso aqui, a diversificação ela reside no fato de, no meu caso agora, né, sem um crachá pendurado no pescoço, né, é a diversificação de fonte de renda. Então, nesse caso, seriam 3 fontes de renda, né, distintas aqui. Obviamente que a diversificação, nesse caso, é somente de fonte de renda e não de foco. O foco aqui ele é exclusivo. As empresas são independentes. Então, uma semana que eu estiver atuando na LAM Maritime Lab, o foco total na LAM Maritime Lab. Numa outra semana que eu estiver atuando, por exemplo, numa consultoria em química, o foco total na consultoria em química. Então, só para deixar isso bem claro, tá? Bom, agora falando um pouquinho sobre o perfil dos investidores aqui no Brasil. Então, a gente tem esses dados aqui da Ambima, né, são apenas 3 anos, de 2017, 2018, 2019. E o que vale a pena a gente mencionar aqui é que a gente percebe uma diminuição, né, a cada ano que passa, uma diminuição dos investimentos em caderneta de poupança. E, pelo contrário, um aumento, né, em outros tipos de investimento, seja em renda fixa ou renda variável, tá? Obviamente que aqui falta uma caixinha aqui no final de criptoativos, né? Esse dado aqui não é tão recente, então eu acho que numa próxima ocasião que fizerem essa pesquisa já vai estar contemplada ali uma caixinha para quem investe em criptoativos, apesar de ser uma fatia muito pequena da população, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, tá vendo? Menos de 3% da população brasileira apenas investe em ações. Enquanto que a gente comparando com os Estados Unidos e Japão, a gente vê números altíssimos, né? Quase metade da população investindo em ações, né? Então, vocês terem uma ideia de como a gente ainda está atrasado, no meu ver, de diversificação de investimentos, né? Então, aqui, ó, só para, né, contextualizar, né, para quem ainda investe em poupança, quem acredita na poupança, né, aqui é para esclarecer, não é dica de investimento, tá? Então a gente, ó, recentemente, semana passada, a gente teve na última reunião do Copom um aumento 3,25, a Selic agora está em 4,25, tá? Ao ano. E assim, grosseiramente calculando, né, a gente tem que a poupança ela é calculada a partir de 70% da Selic. Né, o que equivaleria aí a 2,975% ao ano ou 0,24% ao mês, seria o rendimento da poupança, tá bom? Só que a gente tem a inflação, tá? A gente está aí com os aumentos aí nos combustíveis, aumentos dos alimentos, isso está ocasionando um aumento da inflação muito forte, acho que ela já bateu quase 9% ao ano. E aí, quando a gente faz a conta né, real, né, descontando a inflação do seu rendimento absoluto da poupança, a gente percebe um rendimento real negativo
de cerca de 4 a 5% ao ano. Ou seja, investir em poupança, na verdade, é desinvestir, porque você, ao final do tempo, você perde poder de compra, você perde dinheiro. Então, aqui tem essa figurinha, tá vendo, que mostra aqui a desvalorização do nosso real. Em 27 anos, a gente teve uma desvalorização de 85%. Então, na verdade, é uma corrosão absurda do real frente à inflação. Por isso, a ideia da gente migrar, da gente diversificar, sair um pouco da poupança e começar a olhar para novos horizontes, tá? Bom, esse gráfico ele mostra a assimetria dos criptoativos, né? Por que eu sou tão apaixonado pelo criptoativo? Por conta um pouco desse gráfico. Porque olha só, vamos supor que você investiu, sei lá, R$1.000 em criptomoedas. O máximo que pode acontecer é a moeda se desvalorizar e tender ali a zero. E aí você ter o teu prejuízo de R$1.000. O que não ocorre porque quando a gente percebe uma desvalorização da moeda, muita gente já vem comprando por acreditar no potencial de subida. Então a moeda ela desvaloriza, mas logo em seguida ela tem uma retomada, principalmente no Bitcoin, tá? Que é a principal. Quem não investe, não acontece nada, fica parado aqui ao longo do tempo. Aliás, quem não investe acaba perdendo por conta da corrosão do poder de compra pela inflação. Então, assim, dinheiro parado, você não tem como. Você tem que colocar o seu dinheiro para, pelo menos, ali bater a inflação e você garantir o teu poder de compra ao longo do tempo. E o que é mais interessante é que uma pequena parcela investida em criptoativos, a gente pode ter, olha só, um ganho absurdo, um ganho ilimitado, por conta da assimetria dos criptoativos. Eles valorizam muito rápido. Depois eu vou mostrar alguns exemplos de algumas moedas que tiveram uma valorização estrondosa. Então, olha só, aqui é um exemplo de uma carteira que ela pode ser considerada até um pouco arrojada, mas que na verdade eu acho tranquilo, tá? No meu apetite a risco é uma carteira bem tranquila. Então a gente tem aqui, ó renda fixa, vamos por 30%, fundos imobiliários ou imóveis, 25%, mercado de ações, 15%, ouro, 10%, ativos no exterior, 15%, e aí uma pequena parcela da sua carteira investida em criptoativos. E aí, baseado pelo gráfico anterior, a gente percebe que esses 5% eles podem ser responsáveis pelo crescente da sua carteira, pelo seu portfólio. Então, por isso que vale a pena ter ainda uma pequena parcela de criptoativos, tá? Então, como eu falei, né, vou mostrar agora alguns exemplos de como algumas moedas se valorizaram ao decorrer dos anos, tá? Então, esse é o gráfico do Bitcoin, que é a principal criptomoeda, é a mais antiga, enfim, é a mais importante, é a que eu mais gosto. Então, pegando aqui o intervalo de janeiro de 2020 até 15 de abril de 2021, a gente teve uma valorização de 929%, tá? Depois aqui de abril a gente teve uma queda forte, né, do Bitcoin, como vocês podem ver aqui. Mas aqui, agora na última semana, primeira semana de agosto, a gente já teve aí uma retomada do preço do Bitcoin, e o Bitcoin ele carrega as outras moedas consigo. Como ele é principal, ele tem esse efeito de puxar o restante das moedas. Então, quando ele valoriza, as outras tendem também a se valorizar junto com o Bitcoin, tá? Essa é a moeda Ether, da blockchain da Ethereum, tá? Ela é a segunda moeda mais capitalizada, mais importante, enfim. Então, pegando aqui, desde janeiro de 2021 até maio de 2021,
nós tivemos uma valorização de 582%, tá? Outra moeda, Chiles, né, a CHZ. Essa moeda aqui ela é relacionada a esporte, né, para quem gosta. Então, ó, pegando aqui o gráfico, né, de janeiro de 2021 também até março de 2021, em 3 meses ela valorizou mais de 4.000%. 4.000%, é isso mesmo. Depois ela lateralizou, ela caiu um pouco e vem lateralizando, mas quem pegou essa alta aqui, né, e conseguiu aí, né, vender alguma parte do capital investido, teve aí um rendimento insano, absurdo realmente. E a BNB? Ó, nem se fala, a BNB. A BNB é a moeda nativa da Binance, né, que é a principal corretora de criptomoedas no mundo, tá? Então, ó, pegando desde lá do início dela, em 2018, então, ó, ela veio, chegou aqui em maio de 2021, bateu mais de 500.000%. Vocês têm noção do que é 500.000%? Então, você investe aí, talvez, se você tivesse investido ali R$200, se eu não fiz nenhuma conta errada, nesses 3 anos você estaria com R$1 milhão hoje, se você tivesse guardado e segurado R$200 em BNB. Isso que é uma coisa absurda, insana, mas é o que existe nesse mercado de criptoativos. Surreal. Bom, e recentemente, né, no mercado de baixa, né, a gente teve uma moeda, na verdade é um jogo, né, um jogo em blockchain, né, chamado Axie Infinity. Esse joguinho ele se popularizou muito rápido. Nesse mercado recente que estava em baixa, ele teve recordes aqui de valorização também, tá vendo aqui, ó? Pegando no gráfico do AXS, que é a moeda do Axie Infinity, desde do dia 22 de junho de 2021 até, por exemplo, dia 7 de julho agora, tem um mês atrás. Ou seja, nesse intervalo de 22 de junho a 7 de julho, nós tivemos aí 475% de lucro, de valorização, no momento que o mercado de criptoativos estava em baixa. Então, assim, mesmo no mercado em baixa, a gente tem oportunidades de alguns ativos que podem se valorizar bastante. Na real, a gente hoje deve ter mais de, talvez, 9.000 moedas, né? Obviamente que 99% dessas 9.000 moedas são projetos que não vale a pena. Mas existem algumas moedas que realmente a gente precisa ficar atento, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. Então a ideia desse vídeo inaugural é trazer esses insights, né, para vocês, aguçar, estimular a curiosidade de vocês nesse mercado de criptoativos e quebrar alguns preconceitos, tá? Eu acho que ainda existem muitos preconceitos envolvendo esse mercado. E assim, olha bem para minha cara. Olha bem para minha cara, vê se eu tenho cara de investir o meu suado dinheiro em alguma coisa que pode ser relacionada a algum tipo de fraude, tá? Então, não tem como, pelo contrário, é um mercado como outro qualquer, de renda variável, em que eu estou me dedicando, estudando e obtendo resultados fantásticos. Obviamente que tudo tem que ser feito com muito pé no chão, com muita consistência, com muito estudo, tá? Não é para sair investindo de qualquer jeito, porque aí sim o risco está aí, né? Investir de qualquer jeito e aí acaba perdendo dinheiro, tá bom? No próximo vídeo, né, eu pretendo falar um pouco mais sobre o Bitcoin, tá? Que é a principal criptomoeda de todas. A gente vai falar um pouco sobre a origem do Bitcoin, sobre as características do Bitcoin, enfim, alguns números, fazer uma contextualização geral do Bitcoin e assim a gente vai seguindo.
tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido, tá? E vejo vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Um beijo em todos, até a próxima.